Qual incidente com um aluno fez você se aposentar na hora? Eu estava dando aula de história quando a sala começou a girar. Estava livre de derrames há 2 meses, mas sabia o que estava por vir. Preciso ligar para o 911, balbuciei, alcançando o telefone na minha mesa. Derek se levantou de um salto e arrancou o cabo da parede. Nada de telefones durante a aula. Sua regra. Lembra? Eu tinha apenas 12 minutos antes de danos cerebrais permanentes, ou pior, a morte. Meu braço esquerdo estava pendurado ao meu lado como um peixe morto, balançando inutilmente enquanto eu tentava me mover. Por favor, derrame. Minha boca não funcionava direito. Sarah Fake ofegou. Nossa, o braço dele. Ela se levantou e deixou o próprio braço completamente flácido, balançando-o como uma boneca de pano. Olha eu, sou o Sr. R. A classe explodiu em risadas. Derek, isso é perfeito, disse alguém. Todos estavam se exibindo agora, tentando arrancar a maior gargalhada. Derek se levantou, trancando a porta com outros 2 garotos. Não porque achava que eu estava fingindo, mas porque isso lhe rendia mais risadas. Ninguém sai. Durante a performance do Sr. R, Jake começou a aplaudir lentamente. Bravo, bravo. Outros se juntaram. Os aplausos ficaram mais altos. Eles se olhavam, alimentando-se da energia uns dos outros. Ninguém queria ser o chato que estragasse a diversão. 9 minutos restavam. Minha visão no olho esquerdo ficou completamente escura. Tentei me levantar, mas minha perna esquerda cedeu e eu bati na mesa. Ele está fazendo suas próprias acrobacias, alguém gritou. Tom Cruise nunca faria isso. As risadas eram ensurdecedoras agora. Cada piada dava ao autor mais status, mais atenção. Gale, que sempre sentava na frente, parecia preocupada. Gente, metade do rosto dele está caído. Mas Derek imediatamente a cortou. Não seja tão mãezona, Gale. Ela se encolheu no assento. Ninguém mais ousou demonstrar preocupação depois disso. Alcancei o cartão de contato de emergência na minha carteira, aquele que listava minhas condições médicas. Minha mão boa tremia tanto que o deixei cair. Cartões se espalharam por todo lado. Ele está jogando os cartões de crédito, riu Mike, imitando chuva de dinheiro. Alguém pegou meu cartão de alerta médico antes que eu pudesse alcançá-lo. Opa, o que é isso? A carteirinha do sindicato dos atores. Vômito subiu pela minha garganta. Não consegui segurar. Espalhou-se pela minha mesa, pedaços do meu almoço misturados com Billy. A classe gritou e recuou. Nossa, ele realmente vomitou. Que exagero! Tyler aproximou o celular. Espera até o TikTok ver isso. Mike fingiu engasgar. Vou vomitar. Olha, peguei a doença falsa dele. Mais risadas. 6 minutos restavam. A sala começou a girar violentamente. Não era tontura normal. Era como estar preso dentro de um tornado. Agarrei a borda da mesa de um aluno para me equilibrar. Sai de cima de mim. Ela gritou, puxando a mesa. 5 minutos restavam. Minha língua parecia inchar, enchendo minha boca. Tentei gritar por ajuda, mas só saiu um gemido estranho. Ah! A classe explodiu. Alerta de zumbi, The Walking Dead, temporada 12. Meu olho bom avistou o alarme de incêndio. Derek viu para onde eu olhava. Aposto que ele não puxa, anunciou alto. Aposto que ele tem medo de se meter em encrenca. Era um desafio agora. Então fiz o que precisava fazer. Caí no chão com força. E com tudo o que tinha em mim, comecei a rastejar. Cada movimento era uma agonia. Professor zumbi! As crianças começaram a imitar zumbis pela sala, arrastando as pernas. Cada uma tentando tornar sua imitação mais engraçada. Cérebros devem ensinar história. A classe inteira estava na brincadeira agora. Meu coração batia tão forte que pensei que meu peito explodiria. 2 minutos restavam. Tudo estava escurecendo nas bordas. Saliva escorria do lado esquerdo da minha boca em um fluxo constante. Sarah fingiu escorregar nela. Socorro! Estou me afogando na baba do professor. Derek precisava recuperar seu trono de mais engraçado. Ele pisou na minha mão boa enquanto eu rastejava. Isso foi longe demais, Sr. R. Apenas admita que é uma pegadinha. 1 minuto restava. Com o último resquício de força, agarrei o tornozelo de Tyler e puxei. Ele caiu para trás. As crianças gritaram de rir. O professor zumbi pegou o Tyler. Ele está infectado agora. Arrastei-me sobre as pernas dele. Alcancei com os dedos. Encontrei o alarme de incêndio. Brrr. O som do alarme cortou tudo. De repente, não era mais engraçado. As portas se abriram. A senhora Mabel, da sala ao lado, olhou uma vez e gritou. Derrame! Ele está tendo um derrame! Chamem o 911 agora! As risadas cessaram instantaneamente. Todos os celulares baixaram. O chefe dos bombeiros depois nos disse que, se eu não tivesse puxado aquele alarme quando fiz, estaria morto em menos de 1 minuto. O coágulo no meu cérebro era enorme. Aqueles 45 segundos foram literalmente a diferença entre eu estar digitando esta história e minha esposa planejando meu funeral. Derek e 6 outros foram banidos de qualquer escola pública do distrito. Os que bloquearam a porta e destruíram meu telefone enfrentaram acusações criminais. Mas isso não foi suficiente para mim. Eles praticamente tentaram me matar por risadas. Então, eu estava pronto para retribuir o favor. A primeira coisa que lembro depois de puxar o alarme de incêndio foi o bip. Bips constantes de máquinas ao meu redor. Meus olhos não abriam direito, como se alguém os tivesse colado. Forcei o olho direito a abrir e vi tubos saindo de todos os lados. Meus braços pareciam um experimento científico com soros e monitores conectados. Minha esposa estava sentada numa cadeira de plástico ao lado da cama, o rosto vermelho e inchado de tanto chorar. Ela segurou minha mão quando me viu olhando para ela e chorou ainda mais. Uma enfermeira entrou correndo e verificou todas as máquinas enquanto minha esposa repetia as palavras exatas do chefe dos bombeiros, que eu estive a 45 segundos da morte quando me encontraram. A enfermeira chamou o Dr. Leo Curry, que chegou em minutos carregando um tablet com as imagens do meu cérebro. Ele apontou para uma grande mancha branca na tela, que parecia leite derramado dentro da minha cabeça. Era o coágulo que quase me matou. Ele explicou que a janela de 12 minutos que eu estava contando na minha cabeça era real, que cheguei ao hospital com talvez 30 segundos de sobra antes que o dano permanente fosse total. A cirurgia levou 6 horas para limpar o bloqueio e reparar o dano. Aquela primeira noite na UTI foi a pior. Toda vez que fechava os olhos, eu estava de volta naquela sala de aula, com o braço de Sarah balançando como um peixe morto enquanto ela ria, o pé de Derek pressionando minha mão enquanto eu tentava rastejar. A humilhação doía mais que a dor física da cirurgia, pior que a dor de cabeça que não parava. Eu continuava vendo os rostos deles, ouvindo suas risadas, sentindo aquele peso esmagador de ser entretenimento enquanto meu cérebro
cérebro desligava. O diretor Ralph Doherty apareceu no segundo dia, usando seu terno habitual e uma expressão de preocupação fingida. Ele ficou na cadeira de visitante por talvez 2 minutos, perguntando como eu me sentia antes de começar a falar do que realmente veio fazer. Ele usava frases como controlar a narrativa e gerenciar a exposição do distrito, sem quase me olhar. Queria saber o que eu planejava dizer à mídia, se já tinha contratado um advogado, como poderíamos trabalhar juntos para minimizar os danos. Ele nunca perguntou sobre minha recuperação real ou o que aqueles alunos fizeram comigo. Christopher Owens, do Sindicato dos Professores, chegou logo após Ralph sair, como se tivessem coordenado as visitas. Christopher era diferente, realmente irritado com o que aconteceu. Ele pegou um caderno e me disse para documentar tudo o que eu lembrava em detalhes, mas para ficar completamente em silêncio publicamente. Qualquer postagem no Facebook, entrevista ou comentário poderia dar munição aos advogados dos alunos para me pintar como vingativo ou instável. Ele disse que o sindicato me apoiaria, mas eu precisava jogar de forma inteligente. No terceiro dia, o telefone do hospital tocou, e era a promotora assistente Leila Henderson. Ela explicou com uma voz calma e profissional como funcionaria o processo de justiça juvenil para Derek e os outros. O bloqueio da porta e a destruição do telefone eram acusações sérias, mas o tribunal juvenil tinha limites para as consequências. Ela continuou gerenciando minhas expectativas, avisando que esses alunos provavelmente não enfrentariam prisão, mesmo tendo quase me matado. Os pais já haviam contratado advogados caros que estavam construindo uma defesa sobre mal-entendido da situação e erros de julgamento adolescente. No final da primeira semana, finalmente consegui sentar e usar meu celular. Foi quando descobri que alguém vazou as imagens da câmera de segurança da sala de aula online. O vídeo estava em todos os lugares, mostrando-me rastejando pelo chão enquanto os alunos zombavam de mim, e Derek pisava na minha mão. A sessão de comentários estava dividida entre pessoas pedindo a prisão dos alunos e outras dizendo que eu estava exagerando por atenção, que não podia ser tão sério se eu sobrevivi. Ler aqueles comentários dizendo que eu estava fingindo ou exagerando fez meu peito apertar até eu não conseguir respirar. A sala começou a girar novamente, mas diferente dessa vez. Não era um derrame, mas puro pânico. Apertei o botão de chamada repetidamente enquanto ofegava por ar. As enfermeiras me encontraram hiperventilando tanto que precisaram me medicar para acalmar. O médico de plantão recomendou terapia imediata para processar o que ele chamou de resposta ao trauma do incidente. Foi assim que comecei minha primeira sessão com Zora Hampton, a terapeuta do hospital. Ainda usando uma camisola hospitalar com curativos na cabeça, fiquei sentado por 10 minutos antes de finalmente admitir o que realmente sentia. Queria machucar aqueles alunos como eles quase me mataram. Queria que soubessem como era se sentir impotente enquanto as pessoas riam. Zora não me julgou, nem me deu sermão sobre perdão. Ela apenas pediu que eu explorasse o que retribuir o favor realmente significava para mim, o que eu achava que isso realizaria. A sessão terminou com ela agendando consultas 2 vezes por semana. 3 dias depois, meu celular vibrou com um e-mail do distrito. O assunto era apenas ações disciplinares confidenciais. Li o aviso formal 3 vezes, esperando que dissesse mais. Derek e 6 outros foram oficialmente banidos de todas as escolas do distrito, pendente de processos criminais. O que me faz pensar é por que Derek se sentiu tão à vontade para destruir aquele cabo de telefone. Há algo na dinâmica da sala de aula que lhe deu esse tipo de poder. A forma como todos imediatamente entraram na brincadeira de zombar do Sr. R, eles teriam que encontrar escolas particulares ou mudar de distrito completamente. O e-mail fazia parecer uma grande consequência, mas eu continuava pensando naqueles 45 segundos. Sobre como eles riram enquanto meu cérebro morria. Isso mal arranhava a superfície do que eles mereciam. Na manhã seguinte, o Dr. Curry entrou no meu quarto carregando uma pasta grossa e puxou uma cadeira para perto da minha cama. Ele espalhou gráficos mostrando as imagens do meu cérebro, apontando para as manchas escuras onde o coágulo causou danos. E então explicou como seria minha vida de agora em diante. Verificações de pressão arterial a cada 4 horas, medicamentos em horários exatos, sem cafeína, sem sal, um cronograma rígido de sono e absolutamente nenhum estresse. Porque qualquer pico na minha pressão arterial poderia desencadear outro derrame que provavelmente me mataria dessa vez. Ele me entregou um caderno onde eu teria que registrar tudo. Minhas refeições, meu sono, meu humor, minhas leituras de pressão arterial, como se eu fosse um experimento científico. As restrições pareciam piores que os exercícios de fisioterapia que ele prescreveu. Pelo menos esses acabariam eventualmente, mas esse monitoramento seria para sempre. Christopher apareceu na terceira semana com sua maleta cheia de formulários e sentou à mesa ao lado da minha cama, me ajudando a escrever o relatório formal do incidente para o sindicato. Ele sabia exatamente quais palavras usar, garantindo que documentássemos como Derek arrancou o cabo do telefone da parede, como 3 garotos bloquearam fisicamente a porta, como destruíram minha única forma de pedir ajuda enquanto eu morria. Ele digitava enquanto eu falava, me interrompendo sempre que eu ficava muito emotivo para reformular as coisas em linguagem jurídica, que resistiria em tribunal. Passamos 4 horas acertando cada detalhe, Christopher fazendo perguntas sobre horários exatos, quem estava onde e o que cada aluno disse, construindo o caso peça por peça. Na mesma semana, comecei a escrever meu depoimento de impacto da vítima no laptop do hospital, e a primeira versão foi pura raiva despejada na tela. Escrevi sobre querer que eles sofressem, que soubessem como era se sentir impotente enquanto as pessoas riam da sua morte, que seus futuros fossem destruídos como quase destruíram o meu. Salvei, depois apaguei tudo e comecei de novo, tentando soar mais controlado, embora a raiva continuasse vazando em cada frase. Devo ter escrito 20 versões, cada uma tentando encontrar o equilíbrio entre mostrar o trauma que causaram e não soar tão vingativo que um juiz me descartasse. Leila ligou novamente para explicar as acusações, e dessa vez ela tinha detalhes sobre quem enfrentava o quê. Derek estava enfrentando as acusações mais sérias por bloquear a porta e destruir o telefone. Tyler vinha em seguida por filmar em vez de ajudar. E outros 2 que ajudaram a bloquear a porta também enfrentavam consequências significativas. Ela disse que se eu permanecesse calmo e não fizesse nada para comprometer o caso, ela achava que poderíamos conseguir termos de liberdade condicional significativos e serviço comunitário, talvez até algum tempo de prisão para Derek, já que ele tinha 17 anos. Mas ela continuava me avisando que qualquer declaração pública ou postagem nas redes sociais poderia dar munição aos advogados deles para me pintar como vingativo.
letivo. Emprestei o laptop de Christopher e comecei a fazer pedidos de registros públicos dos logs de treinamento de resposta a emergências do distrito e quaisquer relatórios de incidentes anteriores sobre emergências médicas em salas de aula. Os formulários eram complicados, mas eu queria ver se havia um padrão, se o distrito tinha sido negligente no treinamento de funcionários e alunos sobre emergências médicas. Algo sobre a rapidez com que a administração agiu para conter isso parecia errado, como se já tivessem lidado com encobrimentos antes. Alguns dias depois, meu celular vibrou com um e-mail anônimo contendo capturas de tela de um grupo privado no Facebook chamado Apoio aos Nossos Filhos contra Acusações Falsas, onde os pais estavam compartilhando estratégias para me desacreditar. Uma mãe escreveu que eu provavelmente fingi tudo por atenção e pagamentos por invalidez. Outra sugeriu que deveriam exigir meu histórico médico completo para provar que eu era mentalmente instável antes do incidente. Eles estavam juntando dinheiro para uma empresa de relações públicas controlar a narrativa e fazer seus filhos parecerem vítimas de manipulação de um adulto. Passei a semana seguinte elaborando uma queixa civil contra o distrito com todos os detalhes sobre sua negligência e falha em treinar alunos para resposta a emergências. Christopher me ligou antes que eu pudesse registrar e explicou que o sindicato já estava preparando sua própria ação focada em violações de segurança no local de trabalho. Se eu registrasse separadamente, poderia criar conflitos que enfraqueceriam ambos os casos e dariam ao distrito espaço para nos jogar um contra o outro. Ele disse que eu precisava escolher minhas batalhas e trabalhar dentro do sistema, mesmo que o sistema quase tivesse me deixado morrer. O doutor Curry notou meu pico de pressão arterial durante meu check-up e me fez usar um monitor cardíaco por uma semana para rastrear os níveis de estresse. Os resultados mostraram padrões perigosos sempre que eu trabalhava no caso, ou pensava nos alunos rindo enquanto eu rastejava. Ele prescreveu uma rotina ainda mais rígida, sem tempo de tela após as 20 horas e sessões obrigatórias de meditação que pareciam punição por estar com raiva por quase morrer. Toda vez que eu desviava do cronograma dele, ele avisava que eu aumentava meu risco de derrame em 20%. Eu me sentia preso em uma prisão médica, onde meu próprio corpo me mantinha refém. Reescrevi meu depoimento de impacto da vítima pela 5ª vez, tentando torná-lo menos emocional e mais factual, porque Layla disse que a defesa usaria qualquer sinal de raiva para alegar que eu buscava vingança em vez de justiça. Cada palavra precisava ser perfeita para evitar dar munição aos advogados caros deles para me destruírem no tribunal. Professores lidando com papelada pós-derrame enquanto pais criam grupos no Facebook para culpar a vítima. É como ser assaltado, e depois a mãe do ladrão começar um clube do livro sobre como as juntas do filho dela doeram por te bater. Cortei as partes sobre pesadelos e ataques de pânico e foquei no dano físico e nos custos médicos contínuos. O depoimento passou de 3 páginas de verdade crua para uma página de fatos clínicos que mal arranhavam a superfície do que eles fizeram comigo. Layla ligou para dizer que os advogados de defesa estavam pressionando por justiça restaurativa em vez de processo, o que significava sentar em círculo com os alunos e seus pais falando sobre nossos sentimentos e buscando cura juntos. Eu disse a ela que não havia como eu sentar na frente de alunos que riram enquanto eu morria e fingir trabalhar pelo perdão. Ela disse que poderia ser nossa única opção se o tribunal juvenil decidisse que o processo era muito severo para infratores primários que alegavam não entender a situação. A ideia de Derek se desculpar e sair ileso me fez bater o punho na mesa com tanta força que minha mão ruim ficou dormente por 1 hora. Fiz mais pedidos de registros para auditorias de conformidade de simulados de incêndio e descobri que a escola ignorou testes obrigatórios de alarme por 3 anos consecutivos, sem consequências do distrito. O escritório do Corpo de Bombeiros enviou vários avisos sobre violações de protocolos de evacuação, mas nada mudou. Isso não era mais só sobre alunos não treinados, mas uma negligência sistemática que criou as condições perfeitas para minha experiência de quase morte. Luke Armstrong, um repórter de educação do jornal local, entrou em contato após ouvir sobre preocupações de segurança na escola de outros professores que tinham medo de se pronunciar publicamente. Passei 2 horas no telefone com ele, compartilhando documentação sobre o padrão de requisitos de segurança ignorados, sem nomear nenhum aluno para evitar problemas legais. Ele disse que estava construindo uma investigação maior sobre falhas de segurança em todo o distrito, e meu caso era o pior exemplo que ele encontrou. Ralph me ligou na manhã seguinte, oferecendo licença médica remunerada até o final do ano letivo, se eu assinasse um acordo de não difamação sobre o incidente e desistisse de todas as reivindicações contra o distrito. A oferta veio com uma ameaça velada de que lutar contra eles drenaria minhas economias e destruiria minha carreira na educação. Eu contra-ataquei exigindo reformas de segurança transparentes, incluindo treinamento obrigatório de resposta a emergências para todos os alunos e auditorias mensais de conformidade que seriam relatadas publicamente. Disse a ele que ou eles consertavam o sistema quebrado que quase me matou, ou eu registraria a ação civil e deixaria a mídia destruí-los com as evidências que coletei. 3 dias depois, estava de volta ao consultório de Zora para minha sessão semanal, e ela podia dizer que algo estava diferente. Eu estava ficando acordado até depois das 2 da manhã pesquisando casos legais contra distritos escolares, e ela notou as olheiras imediatamente. Ela me pediu para descrever minha semana, e mostrei meu caderno cheio de páginas de cenários de vingança que vinha escrevendo. Alguns eram estratégias legais, mas outros eram fantasias mais sombrias, sobre fazer aqueles alunos sofrerem como me fizeram sofrer. Ela fechou o caderno e me olhou com aquele rosto calmo de terapeuta, que significava que ela ia dizer algo que eu não queria ouvir. Essas fantasias de vingança estão consumindo sua recuperação, ela disse. Passamos a hora seguinte trabalhando no motivo de eu não conseguir deixar a raiva de lado, e ela me fez concordar com uma nova regra de não fazer nenhuma pesquisa ou planejamento legal após as 22 horas, quando eu era mais vulnerável a entrar em pensamentos sombrios. Na manhã seguinte, chegou uma carta autenticada do departamento jurídico do distrito, e minhas mãos tremiam ao abri-la. Era uma notificação de depoimento exigindo que produzissem toda a documentação de treinamento de segurança dos últimos 5 anos. Christopher me avisou que isso aconteceria assim que rejeitássemos a oferta de acordo, e agora a máquina jurídica estava finalmente virando a meu favor. Passei a tarde organizando minha própria documentação em pastas, enquanto minha esposa observava nervosamente da porta. Ela continuava perguntando se todo esse estresse valia a pena, mas eu não podia parar agora que estávamos finalmente progredindo. 2 dias depois,
depois, estava saindo do hospital após uma consulta de acompanhamento quando alguém chamou meu nome no estacionamento. Virei-me e vi uma mulher com roupas caras caminhando em minha direção, e levei um segundo para reconhecê-la como a mãe de Derek. Você precisa parar com isso, ela disse, chegando bem perto do meu rosto. São só crianças, e você está arruinando o futuro deles por causa de um mal-entendido. Minhas mãos começaram a tremer, e eu podia sentir minha pressão arterial subindo enquanto ela continuava falando sobre como Derek estava sofrendo e não conseguia dormir à noite. Queria gritar com ela sobre como quase morri enquanto seu filho ria, mas consegui me virar e caminhar até meu carro sem dizer uma palavra. Ela me seguiu até o carro, gritando sobre processos e como eu estava destruindo crianças inocentes, mas apenas entrei e dirigi com o coração batendo tão forte que precisei encostar 2 quarteirões depois para recuperar o fôlego. A reunião do conselho escolar na semana 11 estava lotada de pais furiosos, e eu podia sentir a tensão no momento em que entrei. Preparei uma apresentação calma sobre as falhas de segurança que levaram ao meu derrame, mas mal consegui dizer 3 frases antes que os pais começassem a gritar: "Você está destruindo a vida dessas crianças." Uma mãe gritou, enquanto outros me acusavam de querer dinheiro e atenção. Mantive minha voz firme e continuei lendo meu depoimento sobre a porta bloqueada e o telefone destruído, mas a sala parecia pronta para explodir. Os membros do conselho apenas ficaram lá, parecendo desconfortáveis, enquanto os pais continuavam interrompendo com acusações de que eu estava exagerando ou mentindo sobre o ocorrido. Quando mencionei as violações de simulados de incêndio, vários pais riram e disseram que eu estava buscando pretextos para justificar a ruína do futuro das crianças. Terminei meu depoimento e me sentei enquanto os gritos continuavam ao meu redor, mas pelo menos consegui registrar no registro oficial. 3 dias depois, o artigo de Luke saiu no jornal matinal com a manchete: "Distrito falhou em auditorias de segurança por anos antes do derrame de professor." Ele não nomeou nenhum aluno, mas a investigação mostrou violações sistemáticas em todas as escolas do distrito, com vários avisos ignorados. O artigo incluía citações de outros professores que tinham medo de se pronunciar, mas confirmaram que os protocolos de emergência nunca eram seguidos. Meu celular começou a tocar imediatamente com chamadas de outros meios de comunicação, querendo entrevistas, mas Christopher me disse para ficar quieto e deixar o artigo fazer seu trabalho. Ralph me ligou naquela tarde, parecendo em pânico, e perguntou se podíamos nos encontrar para discutir como seguir em frente de forma construtiva, o que eu sabia que significava que ele estava sentindo a pressão. Leila ligou na manhã seguinte para dizer que a atenção da mídia estava nos dando alavancagem para termos de liberdade condicional mais rígidos. O distrito queria resolver isso antes que mais investigações começassem a escavar outros problemas de acusação, e os advogados dos pais de repente estavam mais dispostos a negociar. Ela disse que agora podíamos pressionar por consequências significativas, em vez da punição leve que eles estavam tentando escapar. Eu estava revisando os novos termos que ela enviou quando senti um formigamento familiar no meu braço esquerdo. Minha visão começou a ficar embaçada, e imediatamente pensei que estava tendo outro derrame. Liguei para o 911 e cheguei ao pronto-socorro, onde fizeram todos os testes imagináveis nas próximas 6 horas. O médico finalmente entrou e explicou que foi um ataque isquêmico transitório, basicamente um mini derrame causado por estresse. Ele disse que minha obsessão por vingança estava literalmente me matando, e se eu não encontrasse uma maneira de gerenciar esse estresse, teria um derrame real em semanas. Zora veio me ver no hospital no dia seguinte, e tivemos nossa sessão mais intensa até então. Ela me ajudou a ver que o que eu chamava de vingança era realmente sobre estabelecer limites e exigir consequências reais pelo que aconteceu. Trabalhamos em canalizar minha raiva para pressionar por mudanças sistemáticas que protegeriam outros professores. Em vez de apenas tentar destruir os alunos que me machucaram, ela me fez escrever metas específicas sobre prevenção e segurança, em vez de punição e sofrimento. 2 dias depois, o depoimento de Ralph chegou, e era melhor do que eu esperava. Sob juramento, ele admitiu que não realizaram simulados de incêndio adequados por 2 anos e que várias advertências de segurança foram ignoradas devido a preocupações orçamentárias. Essas evidências de negligência eram exatamente o que precisávamos para o caso criminal e quaisquer processos civis. Christopher chamou isso de um presente e disse que agora tínhamos uma alavancagem séria para exigir mudanças reais. Encontrei-me com Laila naquela tarde para propor adicionar requisitos a qualquer acordo que os alunos aceitassem. Em vez de apenas liberdade condicional, eu queria que fizessem uma conferência restaurativa onde teriam que enfrentar o que fizeram, além de financiar programas de conscientização sobre derrames nas escolas. Ela disse que era ambicioso, mas poderia funcionar se enquadrássemos como reabilitação em vez de punição. Os pais da defesa convocaram uma reunião de emergência na mesma semana, e Laila estava certa sobre eles estarem com medo da má publicidade, já que 3 estações de notícias locais pegaram a história de Luke. Ela me disse que eles estavam de repente abertos a programas educacionais em vez de prisão, porque ter seus filhos em macacões laranja no noticiário noturno destruiria suas reputações no clube de campo. Christopher me ligou na manhã seguinte de seu escritório e disse que o sindicato apoiaria minha continuidade no envolvimento, desde que eu seguisse cada conselho jurídico e nunca mencionasse nomes de alunos em declarações ou entrevistas públicas. Ele explicou que as reformas de segurança que eu estava pressionando ajudariam a proteger todos os professores do distrito, então eles viam valor real em me manter engajado no processo. Passamos os 3 dias seguintes na sala de conferências de Laila elaborando regras básicas para as sessões de justiça restaurativa, e deixei claro que não haveria desculpas falsas ou palavras vazias permitidas. As regras estipulavam que os alunos tinham que fazer compromissos específicos de ação, como horas de serviço comunitário e financiamento para programas de segurança, e eu não ficaria lá fingindo perdoar o que não podia ser perdoado. A forma como meu corpo me avisou com aquele mini derrame é incrível. Como o estresse realmente desencadeia essas reações físicas no cérebro, o depoimento revelando que eles ignoraram a segurança por 2 anos inteiros me faz pensar que outros documentos podem estar escondidos nos arquivos do distrito. Durante a preparação para a descoberta uma semana depois, a assistente de Laila encontrou algo que fez meu sangue ferver quando puxou registros mostrando que Derek e 4 outros zombaram de uma professora substituta chamada Sra. Vasquez, que teve um ataque de pânico em sala de aula 6 meses antes do meu derrame. O relatório do incidente mostrou que ela implorou pelo inalador enquanto eles riam e a filmavam ofegante. Mas a administração
administração apenas deu detenção a eles, e nunca contou aos pais o que realmente aconteceu. Esse padrão de crueldade que escalou para minha experiência de quase morte estava lá em preto e branco, provando que a escola permitiu esses alunos ao não fazer nada significativo. Na primeira vez, dirigi direto para o escritório de Ralph, sem marcar hora, e a secretária tentou me impedir, mas passei por ela e entrei no escritório dele, onde ele estava almoçando na mesa. Implemente reformas de segurança reais agora, ou registre uma ação civil publicamente com todos os documentos mostrando que você ignorou o ataque à senhora Vasquez, eu disse, enquanto ele engasgava com seu sanduíche. Seu rosto ficou branco ao perceber que a mídia o destruiria se descobrissem o padrão de emergências médicas ignoradas, e em uma hora ele estava ao telefone com os advogados do distrito, perguntando quão rápido poderiam elaborar novas políticas. A reunião emergencial do Conselho do Distrito aconteceu 2 dias depois, e eles aprovaram treinamento obrigatório de emergência médica para todos os funcionários, além de verificações mensais de conformidade com alarmes de incêndio que seriam relatadas publicamente. Não era nem de longe suficiente, mas pelo menos professores futuros teriam alguma proteção do que passei. A semana 16 chegou, e entrei na primeira conferência restaurativa, sentindo minhas mãos tremerem ao ver Derek, Sarah, Mike, Tyler e outros 3 sentados com seus pais ao redor de uma grande mesa. O facilitador explicou as regras básicas, mas 20 minutos depois, Mike fez uma piada sobre tudo estar sendo exagerado, e eu me levantei tão rápido que minha cadeira caiu para trás. Uma piada? Eu quase morri enquanto vocês riam, eu disse, antes que o facilitador lembrasse a todos sobre respeitar o processo. Sentei-me novamente e peguei meu depoimento digitado, recusando-me a olhar para qualquer um deles, enquanto lia sobre o dano permanente no meu lado esquerdo e os medicamentos diários que precisaria para sempre. Minha voz permaneceu firme enquanto eu exigia reparações específicas, incluindo 200 horas de serviço comunitário em unidades de derrame, onde eles veriam vítimas reais, financiamento para programas de conscientização sobre derrames em todas as escolas do distrito e relatórios mensais de progresso ao tribunal. Derek manteve os olhos na mesa o tempo todo enquanto sua mãe, Nikki, continuava tentando interromper com desculpas sobre pressão de grupo e cérebros adolescentes não totalmente desenvolvidos. O facilitador teve que pará-la 4 vezes e lembrá-la que as vítimas falam sem interrupção durante seu tempo designado, e ela só poderia responder durante a parte da família. Os pais de Sarah pareceram doentes quando descrevi rastejando pelo chão, enquanto sua filha zombava da minha baba, e o pai dela realmente fez anotações sobre os requisitos de serviço comunitário sem ser solicitado. A mãe de Tyler começou a chorar quando expliquei como a filmagem dele para o TikTok significava que eu nem podia sofrer em particular, e ela sussurrou algo ríspido para ele que o fez recuar. Após 3 horas de idas e vindas com os advogados tentando reduzir as horas de serviço e os valores de financiamento, finalmente chegamos a um acordo que parecia alguma coisa, mesmo que não fosse justiça real. Os alunos aceitariam 2 anos de liberdade condicional com verificações semanais, completariam 200 horas de serviço comunitário especificamente em instalações médicas, e suas famílias financiariam programas de conscientização sobre derrames nas escolas, totalizando 50,000 dólares divididos entre eles. O juiz teria que aprovar, mas Leila achava que passaria, já que a alternativa era detenção juvenil que ninguém realmente queria. Saí daquela sala exausto, mas sabendo que os forcei a enfrentar consequências reais, mesmo que Derek nunca tenha me olhado nos olhos ou dito uma única palavra de desculpas. 2 dias depois, Leila me enviou o memorando final de acordo, e li cada palavra 3 vezes, verificando que nada foi diluído. As proibições de mídia social eram inabaláveis. Qualquer postagem sobre mim ou o incidente violaria a liberdade condicional instantaneamente. As condições de reentrada supervisionada significavam que eles não poderiam simplesmente voltar para a escola como se nada tivesse acontecido. Eles teriam verificações semanais com administradores, e qualquer perturbação desencadearia processo adulto. Encaminhei para Christopher, que confirmou que era mais forte do que ele esperava. Então esperei a semana 18 chegar. O tribunal estava lotado quando entrei, com os pais enchendo cada banco enquanto 7 alunos sentavam na mesa de defesa, parecendo menores do que nunca em minha sala de aula. O juiz leu cada condição lentamente, garantindo que todos entendessem que isso não era uma punição leve. O rosto de Derek ficou pálido quando ela explicou que qualquer violação significaria transferência imediata para o tribunal adulto, sem segundas chances, sem desculpas. A mãe dele segurou seu braço quando o juiz perguntou se ele entendia, e ele assentiu sem fazer um som. Sarah continuava olhando para o celular até que o oficial de justiça o tirou. Os pais de Tyler ficaram rígidos enquanto o juiz detalhava os requisitos de serviço comunitário em centros de reabilitação de derrames, onde eles veriam vítimas reais lutando para andar e falar novamente. Toda a audiência levou 2 horas, e quando terminou, nenhum deles parecia aliviado, mesmo tendo evitado a detenção. 3 dias depois, a mediação civil terminou, com Ralph assinando papéis que fizeram minhas mãos tremerem com algo entre alívio e exaustão. O distrito concordou em implementar simulados de incêndio mensais obrigatórios com relatórios públicos, treinamento médico de emergência para todos os funcionários em 60 dias e protocolos claros para emergências médicas afixados em todas as salas de aula. O dinheiro do acordo financiaria programas de conscientização sobre derrames em todo o distrito, mas ver o rosto de Ralph enquanto ele assinava as admissões de responsabilidade importava mais do que qualquer cheque. Ele sabia que esse fracasso seguiria o distrito para sempre. Na semana 19, voltei ao campus para meu primeiro meio período, minha mão esquerda ainda fraca no volante. Entrar por aquelas portas parecia entrar em uma cena de crime, mas então vi os novos protocolos de emergência afixados ao lado de cada alarme de incêndio, placas vermelhas brilhantes explicando exatamente o que fazer se alguém mostrasse sinais de sofrimento médico. O simulado de incêndio mensal aconteceu no horário às 10h30, e ver todos evacuando corretamente sem piadas ou resistência fez meu peito apertar com algo que eu não conseguia nomear. O programa de conscientização sobre derrames foi lançado na segunda-feira seguinte com uma assembleia que ajudei a projetar. E ver Tyler realmente montando kits de resposta a emergências, em vez de filmar tudo para as redes sociais, parecia estar vendo uma pessoa diferente. Ele manteve a cabeça baixa, organizando suprimentos enquanto sobreviventes de derrames explicavam seus sintomas para alunos que realmente faziam anotações. Dessa vez, Sarah distribuiu panfletos sobre reconhecer sinais de derrame sem sua
habitual encenação de revirar os olhos, embora ainda não me olhasse diretamente. Mike ajudou a montar a tela de projeção, mostrando imagens cerebrais, do mesmo tipo que o Dr. Curry me mostrou no hospital, e suas mãos tremiam ligeiramente quando o apresentador explicou o quão perto eu estive da morte. Naquela quinta-feira, sentei-me com Zora em seu consultório enquanto ela revisava suas anotações de nossas sessões. Ela apontou que minhas fantasias de vingança mudaram de querer que eles sofressem para querer mudanças sistêmicas, embora meu sono ainda fosse interrompido por sonhos onde estou rastejando pelo chão da sala de aula. O progresso não era linear, ela me lembrou. A cura acontecia em ondas, e retrocessos eram normais após um trauma tão grave. Ela prescreveu um novo medicamento para ajudar com os pesadelos e agendou sessões 2 vezes por semana para trabalhar a raiva que ainda queimava no meu peito. A segunda conferência restaurativa aconteceu 2 semanas depois, e dessa vez Derek realmente contribuiu com algo útil, sugerindo maneiras de tornar as apresentações de conscientização sobre derrames mais envolventes para os alunos. Ele ainda não se desculpou ou admitiu culpa real, mas quando o sobrevivente de derrame em uma cadeira de rodas descreveu perder metade da visão permanentemente, vi algo se quebrar em seu rosto. Sua mãe também notou, sua mão indo para o ombro dele enquanto ele encarava a mesa. Os outros alunos começaram a compartilhar ideias sobre prevenção e educação, e embora parecesse vazio sem remorso genuíno, pelo menos estavam fazendo algo construtivo. Após a sessão terminar, disse a Layla que não pressionaria por expulsões estendidas além dos termos atuais. Mantê-lo sob monitoramento constante importava mais do que adicionar meses à sua punição, e as verificações semanais significavam que qualquer deslize teria consequências imediatas. Ela concordou que era estratégico, observando que os relatórios de conformidade mostravam que todos estavam cumprindo os requisitos sem violações até agora. Ralph me ligou naquela tarde perguntando se eu ajudaria a projetar o novo treinamento obrigatório de funcionários sobre emergências médicas. Trabalhar na prevenção parecia melhor do que me deter no que já aconteceu, então concordei em me reunir com a equipe de currículo na semana seguinte. Passamos 3 dias construindo um programa que cobria derrames, convulsões, reações alérgicas graves e eventos cardíacos com etapas de ação claras, que até professores substitutos poderiam seguir. O treinamento seria implementado em todo o distrito com atualizações trimestrais, e Ralph deixou claro que a presença era obrigatória, sem exceções. Na sexta-feira, pedi a Derek para ficar após a sessão restaurativa terminar. Sentamos sozinhos naquela sala de conferências enquanto expliquei que não precisava de seu pedido de desculpas, porque palavras forçadas não significavam nada. O que eu precisava era de sua total conformidade com cada termo da liberdade condicional e silêncio absoluto sobre mim online ou em qualquer outro lugar. Ele assentiu lentamente, entendendo que esse era seu único caminho adiante que não terminava em processo adulto. Sua voz permaneceu monótona quando concordou, mas suas mãos estavam tão cerradas que seus nós dos dedos ficaram brancos. O comportamento de Derek durante essas reuniões parece tão cuidadosamente controlado, nunca pedindo desculpas, mal falando, mantendo os olhos baixos enquanto sua mãe dá desculpas sobre cérebros adolescentes. Me faz pensar se os advogados o orientaram a ficar em silêncio ou se ele genuinamente não sente nada por quase matar alguém. A porta da sala de conferências fechou atrás dele, e fiquei lá por mais 1 minuto antes de reunir meus papéis e ir para meu carro. 6 meses haviam passado desde o derrame quando entrei no consultório do Dr. Curry para minha consulta de acompanhamento. Ele me fez passar pelos testes habituais, apertar seus dedos com as 2 mãos, seguir uma caneta com os olhos, andar calcanhar com ponta do pé pela sala de exame. O lado esquerdo do meu corpo respondia, mas tudo exigia mais esforço, mais concentração do que antes. Ele trouxe minhas imagens cerebrais na tela do computador e apontou para áreas onde o tecido foi permanentemente danificado. O braço esquerdo sempre seria mais fraco, a perna esquerda sempre arrastaria ligeiramente quando eu ficasse cansado, e minha visão periférica esquerda tinha um ponto cego permanente. Ele escreveu prescrições para terapia física e ocupacional contínuas, explicando que, embora eu tivesse feito um progresso notável, esses déficits seriam meus para gerenciar para sempre. Assenti, peguei os papéis, observando minha mão esquerda tremer ligeiramente ao alcançá-los. Naquela tarde, uma produtora de um programa de notícias nacional ligou para meu celular, querendo fazer uma grande exposição sobre todo o incidente com reencenações dramáticas e entrevistas. Disse não, obrigado, e desliguei. Mas quando o editor de educação do jornal local me enviou um e-mail perguntando se eu escreveria um artigo de opinião sobre treinamento de resposta a emergências nas escolas, abri meu laptop e comecei a digitar. Fatos importavam mais que drama, e mudanças sistêmicas importavam mais que minha história pessoal. Passei 3 dias escrevendo e reescrevendo 2.000 palavras sobre conformidade de simulados de incêndio, protocolos de emergência médica e a necessidade de treinamento obrigatório para funcionários. O editor publicou no topo da sessão de opinião de domingo com estatísticas sobre taxas de sobrevivência, a derrames e tempos de resposta. Christopher me ligou na manhã seguinte e pediu que eu o encontrasse em seu escritório do sindicato no centro. Ele tinha uma pasta grossa na mesa com cópias de cada documento que arquivamos, cada e-mail que enviamos, cada relatório de conformidade que recebemos. Ele passou por cada um, mostrando como nossa documentação forçou mudanças reais na política do distrito. Os novos protocolos de emergência estavam em vigor, os programas de treinamento estavam financiados e agendados. Os sistemas de monitoramento estavam ativos e transparentes, mas ele me avisou que sistemas só permanecem reformados quando alguém continua observando. Burocracias naturalmente voltam à negligência sem pressão constante. Ele me entregou uma lista de verificação de coisas para monitorar daqui para frente, e me lembrou que a vigilância era um requisito permanente agora. A primeira assembleia distrital sobre reconhecimento de sintomas de derrame aconteceu na semana seguinte na minha antiga escola. Sentei na última fileira do auditório, observando 900 alunos entrarem para a apresentação obrigatória. Um paramédico demonstrou o teste FAST para reconhecimento de derrame, enquanto um sobrevivente de derrame em cadeira de rodas descreveu sua experiência. Alunos que riram de mim 6 meses atrás estavam fazendo anotações nos folhetos, escrevendo sinais de alerta e números de emergência. Sarah manteve a cabeça baixa o tempo todo, rabiscando no caderno sem olhar para o palco. Mike estava 3 fileiras à minha frente, e eu podia ver seus ombros tensos quando o apresentador descreveu como cada minuto sem tratamento significava mais células
células cerebrais morrendo. A assembleia terminou com os alunos praticando o teste FAST uns nos outros. E até as crianças que normalmente brincavam durante assembleias estavam participando. 2 dias depois, o novo painel de segurança do distrito entrou no ar em seu site, mostrando métricas de conformidade em tempo real para cada escola, taxas de conclusão de simulados de incêndio, frequência de treinamento de emergência, tempos médios de resposta, tudo atualizado mensalmente com indicadores verde, amarelo e vermelho. Os pais podiam fazer login e ver exatamente como a escola de seus filhos estava se saindo nas medidas de segurança. O superintendente enviou um comunicado à imprensa sobre transparência e responsabilidade. Embora Ralph tenha lutado contra o painel público